Boa noite a todos. Como eu havia prometido, hoje nós vamos começar uma série de programas falando sobre os transtornos. E hoje nós falaremos sobre os transtornos bipolar, a pedido de algumas clientes que têm muitas dúvidas em relação a este transtorno. Então, o que é o transtorno bipolar? Ele é um transtorno de humor, é um estado de afeto que ele vai oscilar entre estado de mania, né? E um aumento, o que é a mania? É um aumento de energia, né? A pessoa fala demais, né? Que é a logorreia. Então, ela faz essas fases de pico de humor, né? Então, ela tem também, às vezes, a depressão, né? Que daí a depressão é tristeza, desânimo, falta de apetite, ou come muito. Então, é uma coisa muito para baixo. Então, não é ficar feliz algumas vezes e triste algumas vezes, isso não é bipolaridade, tá? É aquela felicidade eufórica que é fora do comum. E a tristeza também vai lá embaixo e não consegue sair. Então, isso é uma questão bipolar, né? Então, uma fase de mania não quer dizer que você seja bipolar, né? Então, o bipolar, ele não tem só mania, né? Ele tem e vai provavelmente ter também a depressão, né? Então, o transtorno bipolar, ele pode ser acompanhado de sintomas psicóticos, né? Então, o transtorno bipolar era chamado de psicose com mania depressiva. Então, as pessoas têm sintomas psicóticos também, né? Então, o nome foi mudado porque muitas pessoas não têm esses sintomas psicóticos, né? Nós vamos falar também lá na frente, né, sobre a psicose. Então, é a perda da realidade, a psicose, né? Ele vai perder a realidade da vida, o que ela vive, o estilo de vida, né? Então, existem vários transtornos que a gente vai estar passando. Então, a psicose dentro do transtorno bipolar, ela acompanha o estado de humor da pessoa. Então, se ela está em mania, normalmente ela vai ter assim aquela mania de grandeza, ela acha que tem poder por tudo, né? Ela acha que ela é a melhor pessoa e a maior pessoa do mundo e ninguém é melhor do que ela. Então, na depressão, essas ideias de grandeza já são ao contrário, ela vai ter menos, ela acha que ela não pode, que ela não consegue, né? Às vezes tem os transtornos ouvindo vozes condenando ela, né? Então aí, nesses casos, com certeza, vai precisar um psiquiatra para que ela se trate nesse caso. Então, o transtorno bipolar tem dois tipos também, tem o tipo 1 e o tipo 2. Então, o tipo 1 é aquele intenso, que tem mania, né? E o tipo 2, ela tem a hipomania. Então, ela é mais acelerada que o normal, mas não chega a subir com essas manias como o tipo 1, né? Então, a maioria dos pacientes que tem bipolaridade também tem outros tipos de transtorno. E tem o transtorno ansioso, que é aquela coisa acelerada, né? Que faz a ansiedade e tudo mais. Então, às vezes, vai confundir, né? A pessoa ansiosa, ela tem o pensamento muito acelerado. Então, isso pode aparecer hipomania, mas quando é hipomania, vem com aumento de energia demais, né? E quando é ansiedade, a ansiedade é sempre a mania para baixo, né? O humor vai sempre ansioso ou deprimido, né? Então, pode acontecer ao mesmo tempo também essas duas
patologias. Então, geralmente o psiquiatra vai dar um para controlar esse humor e outro para tratar a parte da ansiedade. E terapias também que vai auxiliar em tudo isso. Então, como esse humor oscila muito entre a mania e a depressão, as pessoas ouvem a outras pessoas, tem depressão bipolar, tem ansiedade bipolar, né? Depressão é para baixo, então não pode ser bipolar, né? Então, depressão é desânimo, tristeza, falta de energia, irritabilidade e assim sucessivamente. E tem as pessoas que oscilam o humor. Então, ela está em depressão agora, mas ela já teve a fase de mania ou hipomania. Então, não pode ser chamado e colocado como bipolar depressivo, né? Então, muitas pessoas têm a hipomania e não são, né? Elas são deprimidas. Então, o aumento de energia, é irritação, é briga, vai atrás daquilo. Então, a pessoa está mais explosiva. Então, isso pode ser, sim, na depressão, um pedacinho de hipomania, mais irritado aí a pessoa ficando, tá? Então, vamos para o intervalo e voltamos já já. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Loja 5 Estrelas. Com ambiente climatizado, amplo estacionamento, atendimento especial e sempre inovando para nossos clientes, na Loja 5 Estrelas você encontra o melhor para sua casa, com vários departamentos como decoração, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, brinquedos e artigos para camping e lazer. Venha conferir as novidades. Avenida Atílio Fontana, 2898, Cidade Norte, em Francisco Beltrão. Então, como nós estávamos falando, né? Num caso de irritabilidade, a pessoa oscila de humor. Então, ela está em depressão agora, mas ela já teve as fases de mania ou de hipomania mais atrás. Mas só que muitas pessoas dizem assim, o médico disse que eu sou bipolar, mas eu nunca tive uma fase de ter ansiedade, de ter muita euforia com dinheiro, né? E pode acontecer também da hipomania vir também com irritabilidade, né? Que é o aumento de energia para brigar, para ser mal-humorado e assim sucessivamente. Então, isso pode ser sim na depressão um pedacinho de hipomania, a pessoa fica mais agitada e mais agitada, não necessariamente feliz. Então é bom que a gente conheça essas particularidades do transtorno bipolar para que a gente veja que não é muito, as pessoas acham que só porque você varia de humor você já é bipolar, então isso não existe, né? Você pode ter aí variações de humor durante o dia, pode acordar bem, ao meio-dia você está irritado e assim sucessivamente, né? Então, muitos quadros de mania e depressão e os sintomas muitas vezes não são claros, mas às vezes é confundido, porque ele pode estar lá com um transtorno bipolar, assim como ele pode estar com uma depressão, tendo alguns transtornos de ansiedade junto. E tudo isso tem que conversar com o seu médico, com aquilo, apresentar tudo aquilo que você sente verdadeiramente, porque muitas vezes você tem o transtorno de ansiedade, está passando mascarado. E aí vai se transformar num transtorno bipolar e não somente
a depressão. Então precisa ir com o terapeuta, com o psicólogo, com o psiquiatra, para que você possa aí estar falando com ele tudo aquilo que é necessário para que você possa realmente receber o tratamento correto. Então, o transtorno de ansiedade, existe várias coisas que pode te ajudar, né? Em vários momentos da sua vida, ou seja, terapias, ou seja, caminhar, ou seja, ter, assim, várias outras maneiras de você fugir um pouco deste quadro. Mas quando eu tenho lá uma depressão profunda, eu vou ter, né, a depressão mesmo. Então eu preciso cuidar dessas variações de humores. Essa variação de humor que eu tenho hoje, ela é constante? Está se repetindo demais? Ou é uma variação de humor normal do dia a dia? Né? Então, precisa sim estar aí se observando para que possa aí estar também tratando com o psiquiatra, com o psicólogo, com o terapeuta, para que possa fazer um trabalho em conjunto, né? Então, existe muitos casos aí que nós conhecemos de pessoas que têm bipolaridade e estão sendo tratadas como depressivos. E assim, ao contrário também, depressivos tratados como bipolaridade. Então, a questão de você expor ao seu médico, ao seu terapeuta, sobre como você se sente, qual é o seu patamar e linear do dia a dia, isso é muito necessário. Então, a analisar, anotar, levar certinho, eu me sinto assim em determinada hora do dia, eu tenho picos de raiva, eu tenho picos de euforia e acabo até muitas vezes dando tudo que eu tenho para outra pessoa nesses picos de euforia. Então tudo isso é necessário, né? Então muitas pessoas às vezes têm uma crise hoje e passa tempo, né? E não é bipolaridade. Então, assim, uma crise de depressão somente não é. Nós podemos ter, às vezes, ao longo da vida, quando eu tenho uma perda, quando eu tenho alguma coisa e acabo faltando comigo mesmo dentro deste padrão e fico triste, fico depressiva naqueles momentos, né? Então, essas pessoas que começam a ter os transtornos bipolares e a depressão também, elas não dormem direito, tem muito pesadelo, né? Tem pessoas que já passam até da depressão para uma psicose. Então, tudo isso, quando eu começo a notar diferenciação no meu padrão de vivência, eu preciso me alertar para que eu preciso, né, correr atrás da minha saúde. E as atitudes nossas têm que ter um padrão, né? Eu preciso ter um padrão de vivência do dia a dia, né? Também não posso ser robótica, não posso ser desligada do mundo, né? Então, se eu começo a querer me recolher, a querer só chorar, busque ajuda, não fique esperando para que essas patologias se desenvolvam em maior grau e depois vai ser muito pior para que vocês possam tratar. Eu agradeço a audiência que o programa está tendo e o próximo programa nós estaremos falando do transtorno de borderline. Namastê, boa noite a todos.